Meirelles foi um pintor, desenhista e professor de renome internacional. As suas obras moldaram um pouco da identidade nacional brasileira. E você sabe onde ele nasceu? Aqui, em Florianópolis, nessa casa. Nesse vídeo você conhece a trajetória de Vitor Meirelles. No seu nascimento, em 18 de agosto de 1832, Florianópolis ainda era chamada de Nossa Senhora do Desterro. Vitor é filho de mãe brasileira, Maria da Conceição, e de pai português, Antônio Meirelles. Uma das ruas principais do centro da capital homenageia o artista. Suas primeiras incursões nas artes retratam paisagens da ilha de Santa Catarina. O talento abriu portas e Vitor foi estudar no Rio de Janeiro, na Academia Imperial de Belas Artes. Vitor Meirelles foi um pintor, um artista nascido em Nossa Senhora do Desterro, numa época em que Nossa Senhora do Desterro era uma cidade periférica no cenário nacional, e se torna um ícone, vamos dizer assim, ele chega no topo do que seria a carreira de um artista naquele tempo, no século XIX. Ele ganha vários concursos, ganha uma bolsa de estudos na Europa, que era, vamos dizer, a coisa mais disputada que havia entre os alunos da Academia Imperial de Belas Artes. Depois ele volta e se forma como mestre em pintura histórica. Como mestre em pintura histórica, além de se tornar professor na Academia Imperial de Belas Artes, e ele também se torna uma figura muito presente no cenário da corte imperial, né? O Dom Pedro II, que é justamente quem patrocinava as bolsas dos pintores, era Dom Pedro II. Ele tem na figura do Vitor Meirelles a figura de um artista, vamos dizer, não vou dizer preferido, porque havia outros artistas que frequentavam a corte, mas que ganha grandes responsabilidades e grande relevo dentro do cenário da família imperial. Então ele vai pintar retratos do imperador, retratos da família imperial, casamento da princesa Isabel, coroações, e mesmo como professor de desenho e de pintura das filhas do imperador, né, especialmente da princesa Isabel. Além disso, né, dele ocupar esse espaço, vamos dizer, dentro da burocracia, né, dentro da academia e dentro da corte, sem nunca ter sido um político, né, e sim um artista, um professor, ele também é a pessoa que é chamada a representar a nacionalidade brasileira. A consagração foi com a primeira missa do Brasil, inspirado na carta de Pero Vaz de Caminha. Com a tela, Vitor se tornou o primeiro brasileiro a expor no Salão de Paris. A obra hoje faz parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. A pintura tem algumas imprecisões históricas e geográficas, mas a estética é alinhada ao Império. A Batalha dos Guararapes é um dos quadros que marcam a época. A riqueza de detalhes é impressionante. Foram cerca de 600 desenhos até a obra de 5 metros de altura e 9 metros de comprimento ficar pronta. É nomeado pela Academia Imperial de Belas Artes para acompanhar a Guerra do Paraguai, que foi um dos grandes acontecimentos do século XIX, um acontecimento decisivo para a história nacional, até depois do ponto de vista do imperador, né, levou à queda do imperador depois, por conta da crise que gerou, mas que é o tema mais discutido do Brasil ali nos anos 1860 a 1870. É Vitor Meirelles que vai para o fronte, desenha. As ilustrações de Vitor Meirelles, elas circulam na imprensa carioca, junto com as notícias. Depois ele compõe as grandes obras, né, sobre as vitórias da Marinha brasileira na Guerra do Paraguai. Então hoje a gente pensa na Guerra do Paraguai, a iconografia da Guerra do Paraguai é da autoria do Vitor Meirelles. Na proclamação da República, Vitor foi desligado da academia, que se tornou a Escola Nacional de Belas Artes. O artista morreu em 1903 aos 71 anos, deixando um acervo imenso de esboços, estudos e telas. E parte do acervo está aqui, em Florianópolis, no Museu Vitor Meirelles, localizado no centro da cidade.